eu não sei da Unipaz quem está de host, me colocar como co-host, para eu poder compartilhar aqui, e eu quero, né, dizer aqui da gratidão em poder partilhar nesse momento parte da minha pesquisa, né, de doutorado, porque quando a gente se lança numa caminhada que é muito estreita, né, é uma caminhada muito fina, é um fio muito tênue, você se lançar no mundo acadêmico, especialmente com um tema extremamente sutil para se falar num campo acadêmico que é tão material, né, tão concreto. Então, para quem me conhece, eu estou na Unipaz desde os meus 17 anos, e esse tema da espiritualidade sempre foi algo que ficou aqui nos meus questionamentos pessoais. Então, eu sempre busquei compreender por que o ser humano tem esta porção, porque ele busca algo além dele mesmo. Onde está esse algo? O que é esse algo que nós chamamos de espiritualidade, né? Aprendemos que essa porção subjetiva, sutil, ela tem alguns nomes, como espiritualidade, transcendência, e esta porção nos conecta com algo além de nós, que é o sagrado, que é Deus, o divino. Então, essa miscelânea de conteúdos sempre foram temas que me fizeram ir além dos meus próprios conceitos. E desde a época do mestrado, a minha pesquisa já envolvia a espiritualidade. Na ocasião, há 15 anos atrás, eu me saciei com uma busca sobre o reencanto e o desencanto do mundo. E nesse momento, há 4 anos atrás, eu me lancei, então, na academia para pesquisar como o ser humano vive a espiritualidade na atualidade. Essa é a grande questão. E especialmente nesse tempo de pandemia, o que nós temos feito em casa, além de dar conta de todas as tarefas, qual é a parte do dia que você dedica à conexão com o sagrado, à conexão com o divino, à conexão com algo além de si mesmo? Então, antes da pandemia, eu já estava fazendo essa pesquisa. Eu não fiz essa pesquisa em função de tudo que a gente está vivendo agora, né? Até porque isso é muito recente. Então, eu me lancei nessa trajetória de buscar entender o que faz do dia a dia, porque existem pessoas que no dia a dia são tão plenas e ricas de sentido e outras sentem e buscam um vazio que não é preenchido pelas coisas materiais especialmente, né? Nós sabemos que os bens materiais, o trabalho, a profissão, um amor, a família, isso não é ainda assim suficiente para a nutrição plena do ser humano. Então, essa foi a minha grande questão e é isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. E eu posso dizer que eu cheguei, né? A pesquisa em si, ela tem vida própria. Quando você, como pesquisador, se lança nessa caminhada de dialogar com vários autores, existe uma intenção de se chegar em uma possível, né, que a gente chama de hipótese, né, uma possível resposta. Mas a pesquisa, ela caminha por ela mesma, é como um filho. Quando você tem um filho, você tem ali planos, você tem projetos, você tem cuidados, mas especialmente existe uma parte muito autônoma, né, muito individual da pessoa, que segue o rumo que ela tem que seguir. Assim é uma pesquisa. Então, toda essa trajetória que eu tive a oportunidade de viver como aluna da PUC Goiás, no primeiro ano eu fui bolsista, né, de cara, logo nos primeiros 6 meses eles abriram bolsa de doutorado e eu consegui uma bolsa. Então, eu também agradeço toda a estrutura da CAPES que me possibilitou, né, a pesquisa realizada. E no segundo ano de doutorado, abriu uma bolsa para um doutorado sanduíche e eu fui contemplada. Então, 90% da minha pesquisa foi realizada fora do Brasil. O meu doutorado é em Ciências da Religião, e esse doutorado, no meu processo em Goiânia, não tem uma linha de pesquisa sobre espiritualidade. Então, no Brasil, são poucos autores dentro da academia que pesquisam essa temática. Isso é uma realidade. Nós temos uma professora na PUC do Paraná, que é a doutora Mari Esperandio, que ela pesquisa a espiritualidade focada na saúde. Ela é uma das referências no Brasil sobre o tema da espiritualidade. Mas em outras universidades, tem a Universidade também de Minas, com o doutor Alexander, que ele também pesquisa sobre espiritualidade focado na saúde, na cura. Então, no Brasil, existe um grande grupo de pessoas que olham para esse tema vinculado à saúde e doença.
E eu não queria pesquisar saúde e doença, eu queria pesquisar a espiritualidade focada no sentido da vida. Qual é a parte da vida que ainda com tudo que temos, ainda assim buscamos algo além, ainda assim queremos algo a mais. E aí essa pesquisa, então, me levou, né, com todas eu diria assim, parte do plano, não estava previsto fazer um doutorado sanduíche, mas a vida me proporcionou esta graça, né, esse merecimento, e eu fiquei 1 ano em Barcelona, e nesse processo eu tive acesso às universidades da Europa, e que tem ali todo um arsenal teórico sobre espiritualidade. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui é uma temática instigante. Eu adoraria que vocês fizessem várias perguntas daquilo que vocês também pensam sobre espiritualidade. Eu estou aqui para compartilhar e compartilhar é também ouvir vocês e dizer que ainda há muito a ser pesquisado. Ainda há um processo aí de aprendizado imenso que envolve a física quântica, que envolve conteúdos que a academia ainda não acessa. Então, a minha satisfação é imensa, né, por ter consciência também que existe uma contribuição que está sendo feita a partir da minha pesquisa para todo o campo acadêmico aqui do Brasil. Então, eu vou compartilhar alguns slides na intenção de dar aqui uma direção para que vocês também vejam, né, na tela aqui a oportunidade de refletir comigo onde a teoria e a prática me fizeram chegar. Eu fiz uma pesquisa de campo, que foi com aprendizes da Unipaz Goiás, e no momento da pesquisa de campo, foi quando a teoria e a prática casaram, né? Ocorre aquele casamento teórico e prático, e que emergiu, então, esta denominação de que as pessoas hoje em dia, muitos de nós hoje em dia, vivemos um tipo muito específico de espiritualidade. E esta denominação chegou no que é conceituado por espiritualidade holística. Então, quem vive essa espiritualidade holística? Então, vamos imaginar, hoje estamos em casa, né? Agora parece que existe aí uma possibilidade de uma mínima normalidade enquanto vida, né? De ir e vir para muitos lugares. O coronavírus ainda é algo que nos requer extremo cuidado, mas nos primeiros meses, aí 4, 5 meses, estávamos todos dentro de casa, com as igrejas fechadas, com os templos fechados, com os terreiros de Umbanda, com os centros espíritas, com tudo fechado. Como viver essa espiritualidade dentro da sua própria casa? Então, essa pesquisa, ela tem aqui alguns elementos que podem ser muito esclarecedores, espero, para vocês, porque foi bem esclarecedora para mim. Então, a questão é saber como viver essa espiritualidade distanciada da religião institucional, independente da religião, porque você pode ou não ter uma religião e ainda assim ser um ser espiritual. Nós todos temos uma porção espiritual, independente da fé, independente da crença, independente de qualquer credo, a espiritualidade não é uma opção, ela é uma condição humana. A questão é, sendo uma condição humana, você pode ou não dedicar no seu dia a dia tempo para ela. É a mesma coisa, nós temos ali a opção de ler livros, temos a opção de fazer caminhada, temos a opção de uma comida saudável, e às vezes a gente se atropela e deixa a vida nos tocar, né, nos levar, e não cuidamos de coisas e partes tão essenciais. A espiritualidade holística é isso, é uma parte essencial que pode ser melhor cuidada, e a questão é saber como cuidar dessa espiritualidade. Então é isso que nós vamos aqui dialogar sobre como viver essa espiritualidade aí no seu dia a dia. E aí, Sônia, você está aqui à vontade para me colocar, me perguntar ou dizer algo quando você quiser, tá bom? Então, eu quero também lembrar a todos nós, é uma grande chamada isso, que nós todos estamos numa época excepcional, em que temos a grande alegria e o inestimável privilégio de assistir ao nascimento de um novo mundo. Então, o que ocorre nesse momento não é simplesmente uma transição de conceitos, uma transição de valores, uma transição de relação com a parte econômica, familiar. Nós estamos, de fato, vendo nascer e sendo protagonistas desse nascimento como uma era em que existe uma realidade antes e uma realidade depois. Então,
Nós somos vamos dizer assim, o fruto, e nós somos o sujeito e o objeto de uma nova realidade. E esta é a condição que todos nós temos nesse momento. Queiramos ou não, nós estamos assistindo a valores que não fazem mais sentido e estamos contribuindo para valores que estão florescendo. E qual é o papel da espiritualidade nisso tudo? Então, assim, eu fico assim, às vezes perguntando, né? Tá, todos nós comemos, dormimos, trabalhamos, temos relações, seja ela, né, mais próxima ou mais distante, e por que que ainda assim isso não sacia? Onde está a insaciedade? E a primeira resposta dessa questão é que a insaciedade do ser humano está na sua conexão com aquilo que vai além de si mesmo, porque somos seres espirituais, porque somos seres não apenas materiais, com fins materiais. Então, quando se fala espiritualidade, surgem muitas palavras. Vem junto a palavra meditação, liberdade, natureza, paz, estilo de vida, beleza, esperança, felicidade, silêncio. Então, a palavra em si, ela nos remete a uma série de outras palavras, e todas elas acessam em nós aspectos e níveis muito subjetivos. Então, acho que a principal pergunta dessa noite é você se perguntar: como eu vivo, né? Como você vive a sua espiritualidade no dia a dia? Você dedica algum tempo para ela? Ocorre de manhã? Ocorre à noite? Você reza, né, uma oração dentro de uma linhagem religiosa, Pai Nosso, Ave Maria? Ou você tem uma oração livre? Como é que você faz essa oração? Como ela se desabrocha com naturalidade no seu dia a dia? Então, espero que a gente saia daqui com alguns elementos que te faça olhar mais para esta esfera da vida que é tão essencial, e ela tem a função especialmente de nos oferecer sentido e significado de vida. Então, como você vive a sua espiritualidade na atualidade? Todos nós estamos vivendo uma grande crise de sentido, uma crise de significado e com muitas reflexões sobre qual é o propósito da vida. Muitos de nós, né, muitos mesmos, do qual eu me incluo, óbvio, vale refletir hoje que quais são os modelos, né, as coisas que você fazia antes que não fazem mais sentido viver hoje. Eu, por exemplo, tenho aqui a oportunidade de morar, nesse momento da pandemia, numa zona rural. E os meus colegas diários hoje são cigarras, cachorros, plantas, pássaros, macaco que derruba uma manga, né, que já está começando a nascer e a florescer as mangas, galinha, ventos, né? Esses dias teve uma ventania aqui, derrubou a nossa tenda. Então eu fico pensando e olhando para esse barulho e falo, eu trocaria isso para ficar de 9 da manhã a 9 da noite num escritório fechado, respondendo e-mail, atendendo o telefone, falando com pessoas. Então, existem algumas mudanças que, quando esse processo todo da pandemia der uma acalmada, não vale a pena voltar a viver. Acredito que vocês tenham as suas reflexões em relação a isso também, né? Acredito que alguns de vocês aqui estejam aproveitando isso para fazer uma limpeza, né? Aquilo que eu não quero mais e aquilo que eu quero mais incluir na minha vida. Então, o cenário atual é de transformação de valores, de transformação nos relacionamentos. Eu não sei se vocês sabem, né? O número de separações hoje é altíssimo, altíssimo. Enquanto muitos buscam, né, uma aproximação de um relacionamento, o nível o volume quantitativo de separações aumentou infinitamente na pandemia. Então, o que nos dificulta, de fato, né, estabelecer uma relação que seja tão plena e genuína? Então, quais foram as transformações em relação ao sentimento de pertencimento? Se o trabalho antes era seu foco principal, talvez hoje não seja mais. Então, o cenário atual nos convida a uma reflexão entre dever e prazer, aquilo que é essencial e aquilo que é secundário. E nesta percepção do essencial e do secundário, podemos perceber que a espiritualidade tem ocupado um papel prioritário. Ela tem ocupado um papel que durante muito tempo pode ter sido secundário, mas hoje não é mais. Porque você, na quietude do seu canto, da sua casa, do seu apartamento, né, sozinha ou acompanhada, possivelmente
existiram momentos, né, ocorreram momentos nesse período todo que você deve ter se feito a pergunta, meu Deus, o que está acontecendo conosco, né? Que mundo é esse? Que vida é essa? E aí vem também, né, quem é Deus? Porque nós temos os que acreditam e os que não acreditam. Então não quer dizer que Deus seja onipotente, onisciente. Também essa questão voltou a ressurgir no cenário atual. Então é um tempo de muitas profundas e significativas reflexões. Algumas inquietações acompanham, né? Acho que talvez acompanham vocês também, mas eu sempre me perguntei ao longo desse período aí, né? Por que, como e onde o ser humano busca viver a espiritualidade além da religião institucional? O que aconteceu com as religiões que elas não têm saciado no indivíduo a sua sede de sagrado? Vocês já se perguntaram isso? O que a religião deixou de oferecer que hoje ela não preenche na plenitude mais? Então, existem aí, né, eu espero brevemente publicar o livro que vai ser fruto dessa pesquisa, e ali tem um capítulo inteiro dedicado à transformação da religião institucional nesta sociedade agora, né? Então, esta é uma reflexão importante, porque durante muitos anos a religião ocupou um lugar central na vida do indivíduo, que era uma função de oferecer sentido e significado, era uma referência de moral, era uma referência de valor. Ela continua sendo, ela não deixou de ser, mas muitas, né, existe um número crescente de pessoas que não mais se saciam com esta função da religião institucional. Então, aqui eu estou, assim, né, comentei esses dias num seminário que eu estava facilitando na Unipaz, que nós ocupamos 8% da população brasileira. Nós, que eu digo, são as pessoas que deixaram de buscar a religião, a igreja como ambiente físico, e elas têm, por exemplo, têm crescido os movimentos alternativos, como, por exemplo, uma Unipaz, né, essa instituição que eu represento em Goiás, e tem em todo o Brasil, em vários estados, e outras instituições também, assim como também cresceram movimentos alternativos, com diferentes e mais variadas nomenclaturas, as idas às cachoeiras, grupos de mulheres. Então, existe um mundo crescendo ao redor da religião. E o que essas pessoas buscam? Por que elas fazem isso fora e não dentro da religião? Então, qual o papel da espiritualidade diante da crise de sentido? E aí eu quero dizer assim, a gente tem que pensar, então, quais são as crenças que nos movem. Nós enquanto humanidade, né, viemos de algumas perguntas. A primeira delas, o ser humano tentou identificar qual era o seu lugar no cosmos. Cosmos enquanto universo, né? Qual era o meu lugar no cosmos? Então, foi identificado que a gente vive aqui num planeta dentro de um universo aí de várias constelações, né? Inclusive, o sistema solar não é o único sistema vivo do universo. Então, a primeira pergunta foi, qual é o meu lugar no cosmos? A segunda questão foi uma era teocêntrica, em que Deus ocupava um centro organizador da ideia de mundo. Deus ocupava um lugar de oferecer respostas. Esta fase também foi transitada e chegamos numa época, que foi a era moderna, em que o indivíduo ele se tornou promotor do sentido da vida. Então, hoje, o indivíduo é quem escolhe aonde vai, com quem vai, onde vai trabalhar. Nós temos a capacidade de dignificar a nossa vida através das nossas escolhas pessoais. E isso é hoje essa era que nós vivemos, porém ela também não sacia mais. Apesar de inúmeras contribuições que o indivíduo, nós seres humanos, né, conseguimos oferecer enquanto evolução da ciência e da tecnologia, ainda assim, algumas perguntas essenciais permaneceram. A ciência não é capaz de responder perguntas que o homem fazia há 5.000 anos atrás. Estas perguntas dizem respeito ao sentido e ao significado da vida. A pandemia tem trazido muitas reflexões, né? Inclusive, eu não sei se vocês tiveram acesso a uma reportagem de uma pessoa extremamente, um bilionário, né? Que faleceu em função de ter sido acometido com o coronavírus, e o que a filha dele disse foi, o meu pai, com todo o dinheiro que ele adquiriu na vida,
morreu por falta de uma coisa que é de graça, que é o ar. Então, o que nos diferencia enquanto seres humanos nunca foi aquilo que possuímos, nunca foi, e não é agora que será. E talvez isso seja um momento em que a gente reconheça que a nossa identidade, né, como povo, a nossa identidade como indivíduo, ela é composta de muitas diferenças. É a diferença que compõe a nossa identidade, né? Então, quanto mais uma pessoa se permite experimentar possibilidades, mais plena de si mesma ela se torna. Então, isso muda muito a relação do indivíduo com ele mesmo. Porque antes não se questionava, né? Por exemplo, vamos dar exemplo aqui da Igreja Católica, né? Que é a nossa referência mais cultural aqui na América do Sul. Então, o padre antes tinha uma função de uma liderança imensa. Se o padre falou, a gente ia seguir, não tinha questionamentos. Hoje em dia, não temos tantas lideranças mais. Então, nós somos uma composição de muitos pedacinhos de muitas coisas. E essa composição é que dignifica, é que oportuniza, é que faz refletir, é que faz com que a gente busque um sentido da vida que não é a certeza de um caminho, a certeza de uma resposta, mas sim, hoje temos muito mais perguntas do que respostas. Então, é possível, né, nas linhas teóricas diz o seguinte: antes a gente tinha metanarrativas. Olha, esse partido é bom, esse não é bom. A gente educava, né, os filhos com uma referência muito certo e errado. Possivelmente o certo e errado hoje é assim. Talvez é certo, talvez é errado. Então, nós estamos navegando por uma transição imensa de valores. E aí, você vai acreditar em quem? Onde estão baseadas as suas crenças? Então, a espiritualidade, né, nesse contexto, ela é aquilo que não está em lugar nenhum. Ela não está na igreja, ela não está em nenhuma religião, ela não está no partido político, ela não está no seu pai, na sua mãe, na sua avó, no seu tio, ela não está fora, porque ela está dentro. Mas como ela está dentro? Onde esse dentro existe? Então, a espiritualidade, ela tem se tornado moda. Se vocês abrirem aí o Google e fizessem digitar a palavra espiritualidade, livros, vai sair uma infinidade de coisas. Não estou dizendo que são boas ou ruins, só estou dizendo que esse é um tema que ele, assim, de uma forma muito rápida, ele se tornou o que as pessoas hoje mais buscam, o que as pessoas hoje mais anseiam. E a espiritualidade tem sido a moda do momento, né? É um tema instigante, porque não é palpável, nós somos acostumados a São Tomé, ver para crer, então a gente acredita porque alguém falou, a gente escuta porque fulano de tal viveu, só que isso não faz mais sentido. Então aí está a primeira chave do conceito de espiritualidade holística. Ela não está fora em lugar nenhum, ela está absolutamente no seu campo mais sutil, mais interior, mais subjetivo, e ela é composta de todas as experiências que você tem vivido, desde o seu nascimento até os dias de hoje. E cada uma tem a sua, cada uma tem um modo, cada uma tem um jeito, cada um tem uma necessidade que se sacia na sua própria individualidade. Então aí a gente chega, né, no conceitos, eu quero trazer aqui o conceito da função que a religiosidade ocupa na vida do indivíduo, e eu não sei se vocês, possivelmente por estarem aqui, é um tema que atiça, né, que aguça, mas quando diz assim, uma pessoa que é religiosa, ela é religiosa porque ela se vincula a uma determinada religião ou não? Não necessariamente. Eu posso ser uma pessoa extremamente religiosa sem nenhum vínculo com nenhuma religião. Porque a religiosidade é um modo do ser humano conectar a vida, que é esse autor, né, Simmel, ele compara com uma árvore, né? É como se a vida fosse as raízes, é aquilo que aqui está todo o fruto, aqui está toda a potência, né? Aqui está todos os ingredientes de uma árvore estão nas suas raízes até que ela floresça, né? A alma, que é aquela parte sutil, ela conecta, ela é o tronco, né? Ela está aqui como canal de conexão, ela possibilita a conexão
da vida, isso que é latente, com uma porção transcendente, que é Deus. Então, esse autor diz o seguinte, que a função da religiosidade é conectar a vida, a alma e Deus. Não importa que Deus seja, não tem Deus como uma categoria, mas tem Deus como uma função, tem Deus como uma representação do divino. E que divino é esse? Então, nesta perspectiva, né, se a gente pensar assim, tá, qual a função da espiritualidade nisso tudo? Ela transita, ela conecta, ela integra, ela condensa, ela possibilita um saciamento individual, interno, entre a sua própria vida, entre os seus valores e entre Deus. Nós não vamos aqui questionar nessa live breve aqui qual é a sua visão de Deus, não vem ao caso, mas vale você refletir, né? Quem é Deus para você? Quando você fala que é uma conexão da vida com algo além da vida, né? Qual é a sua visão de Deus? É um Deus personificado? É um Deus que tem uma imagem? Ou é um Deus abstrato? Isso faz diferença na sua concepção espiritual. Porque se você tem Deus como abstrato, possivelmente você pode encontrar Deus no pôr do sol, na lua, nas flores, né, em lugares que são muito sutis. E também um Deus personificado, com imagens de Jesus Cristo, de Buda, com imagens que representam uma integridade humana a ser almejada, não necessariamente alcançada, mas que traz inspiração. Então, essa dimensão religiosa do ser humano, ela não é uma opção. Nós somos seres religiosos. E o que mais se modifica na atualidade é exatamente a forma como esta relação se dá. Antes ela ocorria nas igrejas e nos templos. Hoje ela ocorre em qualquer lugar. Especialmente hoje ela ocorre dentro de casa. E aí, quais são os elementos, né? Quais são os incrementos que você faz aí do seu dia a dia? Aí eu quero chegar aqui nessa caracterização aqui sobre a espiritualidade em suas várias possibilidades. A primeira coisa da espiritualidade é que hoje ela ocorre de maneira privada, como eu disse, individual. Você cria o seu modo, você cria o momento que para você é mais conveniente. Possivelmente, nessa sua espiritualidade, ela inclui elementos substitutivos da religião. Então, você pega uma parte de uma oração católica, você busca uma parte de uma oração, você se conecta, né, pede, por exemplo, né, inspirações de uma visão mais kardecista para nós que somos brasileiros, com passes, com questões mais subjetivas do dia a dia humano, mas que é vinculado a uma determinada experiência coletiva. Então, nós somos, a espiritualidade holística, ela envolve a opção individual, você escolhe como fazer, como viver, de que maneira viver, a partir das referências que você tem. Então, possivelmente, quem vem, por exemplo, de uma tradição das matrizes africanas, possivelmente tem os dias que usa roupa branca, que toma banho de arruda, toma banho de alecrim. Existem referências que são diferentes, por exemplo, de quem vem de uma matriz mais cristã. Mas ainda assim você usa o que você quer. Existe a liberdade. Essa espiritualidade holística, e aí vocês observem aí no dia a dia de vocês, é possível que vocês incluam elementos míticos, mágicos e místicos. Desde um incenso, aquele filtro dos sonhos, músicas New Age. Então, possivelmente, muitos, né, que hoje estão em casa estão buscando mais conexão com esses elementos místicos, porque é uma forma de saciar em si mesmo algo que antes era buscado fora, em templos, em igrejas, com cantos. Então, a música, ela tem um poder imenso de conexão. Os hinos das igrejas, os vários ritos que exercem um forte poder de conexão, hoje a pessoa escolhe dentro da sua casa aquilo que ela vai ouvir, o que faz sentido para ela, e possivelmente, no momento de busca de conexão espiritual,
naquele instante, ela busca, ela se apega a elementos do seu cotidiano que fazem referência a algo místico, que fazem referência a algo que para ela é mágico, é sutil e é mítico pela sua própria natureza. Também, uma outra característica que possivelmente vocês possam se identificar com isso, é que existe uma busca por experiências afetivas. Com certeza, nós nos conectamos pelo afeto com pessoas, com grupos, e tem um autor, Mafezoli, que tem um livro lindo que ele diz assim, o tempo das tribos, né? Vivemos o tempo das tribos. O que é uma tribo? Uma tribo é um grupo pequeno de pessoas que se aglomera em torno de valores comuns. Então, hoje, as redes sociais, elas são guetos, né? Você tem grupo de WhatsApp, você tem quantos grupos de WhatsApp você tem? Existem grupos no Face, existem grupos no Telegram. Então, por quê? Nós estamos buscando experiências afetivas. Então, não faz mais sentido você ir para uma igreja, eu não estou fazendo críticas, eu estou dizendo a característica da espiritualidade na atualidade. Muitas pessoas, ao invés delas irem para espaços convencionais de uma conexão espiritual, elas ficam na casa delas se conectando por novenas por WhatsApp, por pequenos grupos, porque ali tem uma conexão afetiva. Então, ela não vai buscar aquilo que não afeta a sua emoção. Então, dos elementos importantes deste modo de espiritualidade ser denominado holístico é porque a porção afetiva, ela tem uma importância muito grande. A dimensão afetiva, ela conecta, ela move, ela traz coesão, ela traz conexão, e isso não precisa de estar dentro de uma instituição religiosa oficial, né, institucional, para que esta experiência ocorra. Tudo bem aí, Sônia? Você quer fazer alguma colocação? Ou não? Eu sigo aqui? Quero. Isso é muito bonito, né? De saber que essa conexão ela já existia há muito tempo e que hoje ela está vindo assim, aflorando na nossa pele e na nossa consciência, sabendo que essa espiritualidade ela é tão presente que hoje nós estamos respirando espiritualidade, hoje nós estamos inspirando o nosso religar de manhã até a hora de dormir, e algumas pessoas estão até sonhando com isso. Eu acho que de tempos em tempos acontecem coisas na Terra, né? Que eu não posso falar do universo, mas da Terra, que nos faz repensar a nossa posição, o que eu estou fazendo nesse mundo, por que eu estou aqui. Então, trazendo um pouco isso para o consultório, algumas pessoas no processo terapêutico perguntam assim, qual é a minha missão de vida? O que eu estou fazendo aqui? No mínimo, você está vivendo algo, né? Vivendo a tua vida, mas não consegue conectar que essa vida ela é uma vida transcendente, ela é uma vida espiritual, ela é uma vida que nos foi dada por um dom divino, né? Então esse vazio que fica, o que eu estou fazendo aqui, o que eu devo fazer, é olhar um pouco para dentro e olhar qual é a tua tarefa de vida, qual é o teu momento sagrado. E hoje, com tudo isso, nós estamos sendo obrigados a olhar para o momento sagrado, a olhar para dentro, né? A conversar com Deus, como você falou, posso conversar com Deus ou com esse Deus que pode ser qualquer nome, mas vamos colocar só Deus, né? Um nome genérico, para tudo. Então, nós acordamos e agradecemos por acordar, deitamos e agradecemos porque estamos dormindo na nossa cama e estamos vivos, né? Então, esse religar ficou tão constante no dia, né? Ficou no cotidiano, porque ele ficou... Antes era só nos espaços sagrados, agora, como você está colocando, o espaço sagrado está dentro de mim. Eu sou o espaço sagrado, eu sou a igreja, eu sou o templo. Não desmerecendo as igrejas nem o templo, mas sabendo que lá é o espaço sagrado, aonde eu vou me reunir com pessoas, mas o corpo é o meu espaço sagrado. Esse corpo é um templo, né? Que é isso que eu estou entendendo que você está colocando. Né? Então, eu tenho que conversar com o meu coração.
Exatamente. E aí a questão é conversar como, né? Então eu acho assim que essa percepção desse modo, dessa espiritualidade chamada holística, porque existem muitas formas de espiritualidade. Existe uma espiritualidade religiosa, existe uma espiritualidade que é conectada com o movimento ateu, né? Porque não quer dizer que o ateu, ele não é espiritual, religioso, e ele não tem o seu modo de conexão. Então, existem inúmeras categorias. Existe uma espiritualidade que hoje em dia está em efervescência, que é chamada inteligência espiritual. Então, inclusive o meu orientador de doutorado, meu co-orientador de doutorado, que é o Dr. Francesco Halba, que é espanhol, né? Ele desenvolve aí uma linha de pesquisa que conecta a espiritualidade como uma inteligência. Então, existem muitas formas de espiritualidade. E elas estão aí, disponíveis a todos nós. Então, o que eu trago, né, onde a pesquisa que eu fiz me levou, foi a identificação de um modo de espiritualidade chamado espiritualidade holística, e que tem característica, e que tem conexão com aquilo que está no dia a dia, que é esse tempo sagrado que somos nós mesmos, e não precisa de nada, e talvez por isso ela esteja em larga expansão. Então, essas características, né, dessa espiritualidade holística, né, denominada holística, ela tem esses elementos aqui, né, que foram ditos, é privada, tem elementos constitutivos da religião, a valorização dos elementos místicos, ela busca por experiências afetivas, existe uma relação, assim, direta da transcendência com a imanência. Então, essa aqui é uma parte muito interessante, porque existe uma consciência de que Deus está fora e dentro, né? Deus está tanto aqui em mim, no meu corpo, nas minhas células, como ele também é algo inacessível, né? Aquilo que a gente almeja fora, né? O transcendente e o imanente, eles passam por um fio muito tênue. Então, eu não vou buscar fora algo que não já tenha um fiozinho conectado aqui dentro. Então, é assim, de fato, é uma consciência de pertencimento, né? De conexão, de coesão, de relação. E isso se dá na forma como eu tomo banho, isso se dá na forma como eu converso com os cachorros, isso se dá na forma como eu dialogo com as pessoas. Então, é na relação que o processo ocorre. E não é no momento único, então agora eu vou rezar. Rezo, faço ali, entrego tudo, viro e toco a vida. Não, a espiritualidade holística, ela se dá a todo momento. Na forma como eu lido com a minha comida, na relação aqui, daquilo que é material, né, aquilo que é o mais material possível com toda a porção subjetiva. Então, a espiritualidade holística, ela ocorre na globalidade da vida. E ela é uma experiência no corpo. Esta é uma característica muito peculiar desse modo da espiritualidade, que é a espiritualidade holística, que ela é essencialmente uma experiência corporificada. Então, é preciso, as pessoas se arrepiam. Quando arrepia, quando o corpo manifesta, quando você se emociona, quando o corpo vibra e traz esta manifestação para fora, ali existe uma identificação muito pontual de que a experiência, né, espiritual está transcendendo aquilo que é a sua porção mais imanente, que é a sua porção mais material. Não existe uma possibilidade de uma conexão, né, com algo fora, distanciado desta parte mais simples e mais corpórea, que é o nosso sangue, as nossas células, a nossa necessidade de silêncio, a nossa necessidade de comida, a nossa necessidade de diálogo. Então, a experiência espiritual, o primeiro start dela, o ponto de dizer assim, nossa, isso fez todo sentido para mim, não é unicamente mental, mas é muito corporal. Quando uma coisa te avassala no corpo, pronto, ali não tem mais dúvida, não tem mais muitos questionamentos, né? Então, isso é um reflexo de que né, o modo holístico da espiritualidade se manifestou ali, né, na sua vivência, na sua experiência. Existe uma parte muito interessante, que eu adorei perceber isso, né, que muitos de nós talvez se identifiquem com isso, que hoje a gente crê sem pertencer. A espiritualidade holística traz essa dimensão da pessoa que crê, mas ela não precisa pertencer. Uma reunião.
Ela não precisa ter uma comunidade, vamos dizer assim, ela não precisa sacramentar o pertencimento a uma comunidade para ela dizer que crê naquela comunidade. Ela pode crer sem pertencer. Então, muitas pessoas hoje, né, vou dar o exemplo aqui das benzedeiras, né? Você não precisa ser benzedeira para você crer nas benzedeiras. Então, existe uma conexão, né, espiritual, um modo espiritual de viver a vida que você crê, simplesmente. Você crê. Não precisa pertencer a nada. E por não pertencer, muitas pessoas acham que elas não são tão espirituais. Mas é que o modo espiritual dela viver, se for fundamentado na espiritualidade holística, ela traz esta consciência do pertencimento, que não é um pertencimento coletivo, mas é um pertencimento às suas próprias crenças. Então, existe um modo de crer sem pertencer que é muito comum hoje em dia, muito comum. Esta espiritualidade, né, independe da instituição religiosa, como já foi dito várias vezes, então não precisamos, a espiritualidade holística não se manifesta unicamente através de uma instituição, ela pode sim se dar também numa instituição, mas aí ela é outro tipo de espiritualidade, é uma espiritualidade vinculada a uma religião. A espiritualidade holística independe da instituição religiosa, independe, você pode estar participando, ser parte ou não, que ela pode ocorrer e manifestar na sua vida. E aí, tem um autor que eu adorei estudar ele, né, depois eu vou desenvolver um outro trabalho só com esse autor, que é o Luc Ferry. Ele diz assim que existe um processo de divinização do humano e humanização do divino. Então, assim, ó, é como se a gente tivesse literalmente a consciência de que nós temos, né, Deus e eu temos funções que se intercalam, né? Deus existe porque algo além de mim existe, porque eu acredito neste algo, mas só existe porque ele existe em mim também. Então, a divinização do humano é quando nós nos sentimos tão plenos, tão plenos, tão plenos, tão plenos, que naquele instante não há nenhuma dúvida da conexão do microcosmo, que sou eu, com o macrocosmo, que é tudo que está ao redor de mim. Então, possivelmente, vocês devem ter experiências, né? Existem algumas pessoas que a gente diz assim, nossa, esse daí é empolgado, né? A Unipaz é um lugar que isso é muito visível. Às vezes, em algum seminário, as pessoas saem assim, elas esquecem chave do carro, elas esquecem tudo, parece que nada faz ali, ela não está conectada com nada, porque ela tem tudo nela mesma, né? Ela está numa inteireza, numa integridade tão grande, naquele momento, ela está vivendo uma manifestação da divinização do humano. Ela não precisa se conectar com nada, ela está ali, ela está ali, plena, naquele espaço dela, privado, individual, sozinha e cheio de tudo. Então, essa espiritualidade holística, ela tem esses componentes, eu não estou dizendo que são os únicos, mas são nove dimensões, né, que nós todos, possivelmente, talvez você que está aqui se identificou com uma, ou com duas, ou com três, ou com todos esses elementos. A minha pesquisa de campo, que foi feita na Unipaz, isso daqui foram os elementos que emergiram da pesquisa de campo. Muitos dos aprendizes que responderam escrevendo, né, ou falando que esses são elementos que eles vivem no seu modo espiritual de viver. Então, esta espiritualidade, ela é holística porque ela inclui estas categorias. Existem outras, né, como também na pesquisa, lá tem umas outras possibilidades, mas aqui nesse momento eu gostaria de ressaltar com vocês que esta é uma parte da vida instigante, né, esse é um conteúdo, por ser muito sutil e muito profundo, é também muito rico de possibilidades. Nós, às vezes, não vivemos todas essas dimensões de uma vez, mas vivemos, com certeza, no modo holístico de viver a espiritualidade. Em algum momento, algumas delas se manifestam. Então, tem dia que nós estamos, assim, extremamente descrente, né, de qualquer norma, credo, mas existe uma força interior que você fala, meu Deus, de onde vem isso? Como surge isso? Isto é a porção do crer sem pertencer. Você não precisa pertencer a nada para crer. Quando nós buscamos, por exemplo, né, hoje em dia, com tantas lives e grupos e tudo, por que buscamos os grupos? Porque queremos uma experiência afetiva.
que nos conecta com aquilo que preencha, né, que nutra algo em nós que é tão sutil, tão sutil, tão sutil e tão essencial, que dá sentido à vida naquele instante, quando você às vezes recebe um retorno de um WhatsApp. Por quê? Porque todos nós buscamos por experiências afetivas, espirituais. Porque é algo que nos conecta além daquilo que podemos apalpar, né? Que podemos nos conectar. Então, eu queria aqui, para a gente honrar também, gostaria que vocês também perguntassem aqui ou fizessem algum comentário. Eu vou trazer aqui a definição da espiritualidade holística, que é onde a pesquisa chegou, né? E esses elementos aqui estão todos foram ditos aqui antes, né? E aí eu vou abrir para que a gente então possa conversar como você tem vivido aí no seu dia a dia, o seu modo de vida espiritual, como ele se dá, né? Então, a espiritualidade holística, que é esta porção que habita em todos nós, ela refere-se ao modo com o qual o ser humano vive a sua relação com a espiritualidade na atualidade. Esse na atualidade é hoje mesmo, é aqui dentro de casa mesmo, né? É na atualidade agora, né? Século 21. Este modo de espiritualidade, ele passou a ocorrer no final do século 20, início do século 21. Então já tem aí cerca de 20 anos, 30 anos que este modo espiritual de viver já ocorre. Só que agora na pandemia ficou muito mais visível, né? Muito mais forte. Ela é composta por determinantes subjetivos do indivíduo, que valoriza escolhas privadas e individualizadas. Então, eu posso, por exemplo, me conectar com a Sônia por alguns elementos e por outros não. Porém, o aspecto da fé que me move, né, ela é tão privada, ela é tão minha, ela é tão individual, que ela independe da conexão com o outro, nesse aspecto. Ela é extremamente privada, você escolhe os elementos que você quiser. A espiritualidade holística inclui elementos substitutivos da religião institucional, porque nós temos uma referência cultural religiosa, por meio da vivência da mobilidade religiosa. É muito comum, essa mobilidade religiosa significa assim: hoje eu faço uma novena dentro de uma igreja católica, depois eu faço uma limpeza energética dentro de centros espíritas. Depois eu vou em templos budistas e faço 21 dias de meditação zen. Participo de um processo de cura dentro de um terreiro de Umbanda. Nós todos transitamos por muitos espaços. E esta é a parte que é denominada de mobilidade religiosa. E ela gera busca por experiências espirituais afetivas, nas quais envolve a imanência da transcendência de maneira corporificada. Nós queremos sentir no corpo, nós não precisamos entender. Muitas vezes não é entendimento que você está buscando, mas é algo que te tome por inteiro. Esta qualidade da experiência corporificada prioriza a experimentação em lugar de devoção. E isto manifesta o crer sem pertencer, o crer sem que o indivíduo pertença a uma determinada instituição religiosa, o que leva ao florescimento de um ser humano cosmoteândrico. Isso são termos bem técnicos, né? Esse ser cosmoteândrico é que ele tem Deus e o cosmos dentro dele mesmo. Então, é uma consciência racional de que Deus e o cosmos está aqui no meu corpo, dentro de mim. Esta é uma dimensão cosmoteândrica. Possivelmente, daqui a um tempo, a gente vem de uma dimensão lá atrás, né? De cosmocêntrica, teocêntrica, antropocêntrica, e nós vamos caminhar para uma dimensão cosmoteândrica, que é uma junção do cosmos, Deus e o indivíduo nele mesmo. Então, esta é a espiritualidade holística, que tem crescido exponencialmente. A Europa já vive esse modo de espiritualidade muito mais acentuado do que aqui no Brasil. Muitos autores na Europa já promovem, né, homologam este modo espiritual de viver, e as teorias ainda estão aí nas buscas de respostas,
mas eu posso dizer assim com muita tranquilidade que nós vivemos isso daqui. Nós estamos no caminho inverso. A gente primeiro vive para depois racionalizar. E a Europa, pelo seu modo cultural de ser, ela racionaliza para depois viver. E nós estamos vivendo esse modo de espiritualidade já faz um certo tempo, e ela é denominada espiritualidade holística. Então, esse termo não era comum, ele não é um termo, né, conhecido teoricamente, mas é possivelmente um termo que faz muito sentido no dia a dia de todos nós. Então, essa é esse jeito de viver essa espiritualidade aqui no nosso dia a dia. E aí, estou aqui à disposição, Sônia. Seu microfone está desligado. É muito lindo tudo isso que você apresenta, traz assim um refresco para a alma de dizer, bom, estou dentro, não estou fora, né? Estamos todos juntos e, como dizem essa questão, estamos todos juntos misturados, mas todo mundo sabe quem é e pertencendo a muitas coisas. Só para fazer um levantamento da nossa plateia, a gente tem alguém que pertence à igreja messiânica, alguém que pertence à igreja católica, alguém que pertence ao terreiro de Umbanda. A gente não vai citar o nome de ninguém, mas assim, de olharmos para nós mesmos e sabermos que estamos todos aqui assistindo uma palestra que está falando de nós, né? Como nós nos comportamos. E lembrando também que de manhã eu vou na missa, na hora do almoço eu vou no templo kardecista, né, no terreiro, à tarde, numa sexta ou numa segunda eu vou no terreiro de Umbanda ou de Candomblé, e que nós nos respeitamos. Eu acho que a beleza do Brasil está... Tá, eu sei que tem algumas coisas que não, mas a maioria ali está se autorrespeitando e respeitando o outro dentro da sua própria crença. E olhar o outro como ser divino também. E não mais aquela questão que não é ser divino. Ele faz o religare dele de uma outra forma, né? E como você falou, a gente tem que sentir no corpo, tem que sentir na pele. Aí o Jung fala, se você a psique, ela é de natureza religiosa, é natural dela esse religare. Então, se é natural da psique que está em mim, por que eu não vou sentir no corpo, eu não vou sentir na pele? Por que na hora de assistir uma missa eu me arrepio ao ver o ritual, na hora que eu vou no terreiro eu também me emociono? Em momentos diferentes eu estou percebendo em mim. Seu microfone travou do nada. Sônia, seu microfone travou. Alguém me mudou. Acho que eu falei demais, alguém me mudou. Não foi, então, talvez tocou aí. Então, assim, entender que nós somos um quebra-cabeça que faz uma totalidade psíquica, emocional e espiritual. Nós não somos divididos, né? E o que você coloca é que a sua pesquisa realmente leva para isso. Nos leva a nos autocompreender dentro dessa completude de ser, né? Então, eu acho bonito essa questão de ser e estar junto, né? Eu acho assim, Sônia, eu sempre fico pensando, né? Durante muito tempo, o objetivo do ser humano, como um todo, falando bem genericamente, era trabalhar para conquistar. E aí, ao ter conquistado, entre aspas, tudo, ainda assim não foi saciado em si mesmo as suas próprias buscas. Quando passamos por momentos de extremo desafio na vida, em que talvez não hajam respostas, né, que venham de fora, por que aconteceu tal coisa, né, por que fulano fez tal coisa, quando não tem resposta, para onde é que a gente se volta? A gente se volta para dentro. E esta riqueza dentro, né, esse século 21, ele traz a grande descoberta que são estes valores que estão aqui dentro. E eles estão compostos de uma miscelânea de uma série de coisas que nós vivemos na igreja, na política, na escola, na família. Esse caldeirão é que compõe o nosso sentido de vida. E este sentido de vida passa
pelo reconhecimento dos valores espirituais. Então, não adianta ter uma série de coisas e não sentir isso aqui no corpo, né? Aquilo que faz, assim, estremecer. Então, essa é uma área da vida que não dá para fazer de conta que ela não nos mobiliza. Ela nos mobiliza da cabeça aos pés. E quanto tempo a gente dedica para ela por dia? Para deixar ela se manifestar, né? Nossa, eu tô amando, assim, a palestra, cada palavrinha, assim, tá entrando dentro da célula e reverberando, assim. A minha formação é na área de educação, sou pedagoga, e aí chegou um momento, trabalhando com adolescentes, que eu vi, assim, que ser pedagoga não bastava. Aqueles meninos, eles precisavam de mais coisas, não existia o que o método didático ali pudesse me oferecer em termos de oferecer para os alunos uma oportunidade de algo maior, de amor, de compaixão. E aí eu fui fazer um caminho das terapias holísticas, né? Fui conhecer o Reiki e fui conhecer múltiplas possibilidades de tocar o ser humano. E aí agora estou na arte terapia, fazendo esse caminho. Então eu senti assim que realmente é um religar, é o chamado. Então não dá mais com isso, da forma como você está rodando, você não consegue mais. E aí eu fui nessa jornada, assim, me conectei com várias coisas, né? Hoje a minha religião, assim, é o Reiki, é o que eu mais amo, assim, que eu faço o tempo todo, o tempo todo. E a natureza, né? Você tá falando e a cigarra tá tocando aqui, tá dando pra ouvir cigarra, grilo, tá muito legal. E aí essa conexão, assim, né? E eu tô amando ouvir, porque eu acho que eu tava vindo como um presente. Gratidão, Sônia, por me convidar. Porque é isso, sabe? É voltar para o simples, é conectar realmente com a natureza. E aí eu comecei a fazer umas bonecas de tecido, comecei a fazer umas coisas, todas não são comerciais, elas são afeto, para que as pessoas possam ser afetadas, né? Então eu tô amando ouvir falar que bom, tem mais gente pesquisando sobre isso, inclusive, assim, né? E que bom poder estar aqui nessa noite, gratidão. Você é linda, pura luz, assim, tá super iluminado quando você fala, o olho, o sorriso. É isso. Gratidão, Mari. Então, a gente vê que estão todos com muita sede de entender o que acontece conosco, né? O que será que acontece comigo? O que será que eu estou querendo entender dentro de mim, mas que está fora de mim? Né? Eu acho que aí, buscando lá o Jung, né? Porque a Hélida falou de outros autores, buscando o Jung, foi uma das questões que o Jung teve a vida toda, procurando como é que isso ocorre nele, né? Por que tinha um vazio, o que eram esses elementos que ele ia encontrar, e foi pesquisar em outras culturas, e descobriu que não existe uma cultura, um ser humano que não vive sem o religare, que não vive sem essa questão de interagir com o divino, seja esse divino qual ele for, mas é um divino que nos transforma, é transformador. Né? E ele dá um nome para isso, quando a Hélida estava falando, de sentir na pele, aquela questão de sentir no corpo, de arrepiar, é de sentir o luminoso, né? É de sentir esse religar e essa espiritualidade vibrando em cada célula. E aí, então, eu me encontro. Isso é tão bonito, porque todos os caminhos que ela colocou naquelas bolotinhas ali, que a gente foi acompanhando, nós vamos falando, eu pertenço a esse aqui eu tenho, esse aqui eu tenho, esse aqui eu tenho, esse aqui eu tenho. Aí chega no fim, você fala assim, não, faltou um, mas eu vou buscar esse um, né? Buscar para ficar completo aquele círculo dos... são 9 elementos, né? São 9 dimensões. 9 dimensões. E num momento do mundo em que nós somos obrigados a ficar em casa e a pensar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui nessa existência, qual é a minha tarefa de vida. A nossa tarefa de vida não é para fora, é para dentro, né? É aqui. Vocês estão escutando? Olha a cigarra, vocês estão ouvindo? Estão aqui cantando, Está né? faltando os cachorrinhos, né? Eles estão por aqui também. E, Sônia, eu queria dizer só mais uma coisa. Primeiro, eu estou vendo aqui a irmã de Gé, né? É uma alegria ter a senhora aqui, irmã de Gé, que é uma referência para mim de fé, né? Uma referência de fé. Eu acho que a senhora, para mim, é uma referência de fé. E esse processo todo da espiritualidade holística, né? Ela reacende a fé.
só que ela reacende uma fé tão latente que algumas pessoas saciam ela com imagens fora, mas os elementos que a espiritualidade holística traz, eles estão todos conectados aqui com essa porção divina que somos nós. Então, essa é um poder pessoal, né? É um empoderamento, literalmente, não poder de poder sobre algo, mas é um poder de poder sentir em si mesma toda a dimensão além de si mesma. Então, é incrível. Irmã de Gé, eu estou muito feliz de ver a senhora aqui. A palavrinha que eu digo é assim, eu vejo a irmã de Gé, eu vejo a fé andando. E religiosa, né? A irmã de Gé é uma irmã, né? De uma linhagem a qual eu tenho muito respeito, e tenho respeito pelo modo como as pessoas, cada uma delas, vivem esta fé. Então, a espiritualidade não torna as pessoas com menos fé, mas ela apropria a pessoa de uma fé independente de qualquer coisa. E nós não somos acostumados a essa independência. Não somos. Nós buscamos a dependência emocional, somos dependentes financeiros, de uma série de coisas. Então, a espiritualidade holística, de alguma maneira, ela é uma libertação, porque é uma liberdade plena que você não depende. Você tem inúmeros elementos para vivê-la no dia a dia. Então, você não depende disso ou daquilo. Aquilo aflora, aquilo desabrocha, né? Eu digo que ela floresce. Então, é isso. Hélida. Observar isso como ocorre no dia a dia. Diga, Ana Paula. Quero te fazer uma pergunta aqui, enquanto a Sônia foi falando, que eu fiquei pensando. Você acha que por um período muito longo de institucionalização disso tudo, as instituições acabaram por criar uma dualidade de religião e espiritualidade? É mais ou menos por aí que caminha, e que agora retoma tentar integrar essas duas questões humanas, né? Daquele princípio do cosmo, depois do teocentrismo, e até a gente caminhar. A religião, especialmente na nossa referência, né, de religião aqui do Ocidente, porque a gente tem referência de religiões do Oriente e do Ocidente. As religiões do Oriente, elas seguem uma linha de iluminação. Então, o trabalho é corporal, interior, porque o acesso ao desenvolvimento espiritual é pela linha da iluminação. As religiões do Ocidente, elas seguem a linha da salvação. Então, a salvação, ela exige atitudes, ela exige pertencimentos, e a religião, então, ela apropriou de um poder chamado Deus, né, para que a gente, então, buscasse esse Deus através de bens simbólicos. Então, a religião é como se ela tivesse distanciado, de alguma maneira, este poder pessoal de que sozinho o ser humano encontra a sua própria fé, por exemplo, né? A religião foi o papel dela durante milênios, vincular o indivíduo a algo que ordenasse o modo dele viver a fé. Então, ocorre que a gente buscava fora, né, o Deus dentro, como a gente, por exemplo, na Igreja Católica, a gente tem a hóstia, né, que simboliza o corpo de Cristo dentro, mas dentro de um rito. Então, você precisa ir à igreja para você, então, tomar esse corpo de Cristo. Então, a religião, durante muito tempo, ela promoveu uma certa ruptura do poder do indivíduo, porque então precisávamos de algo além de nós para nos conectarmos com este Deus. Ocorre que agora, no século XXI, nessa sociedade chamada pós-moderna, não existe mais esta única forma. O ser humano é livre para ir fazer isto ou para encontrar Deus aqui, com as cigarras cantando. Eu posso entrar em estados ampliados de consciência, independente da religião. Então, a religião, há muito tempo, ela foi um monopólio. Hoje, ela não é mais um monopólio. Então, vai sair agora há pouco o IBGE, né, a pesquisa do IBGE, para nós sabermos quantas pessoas hoje se dizem que são pessoas sem religião. Por que as pessoas hoje são sem religião? Porque elas não, talvez, né, e aí tem aqui as pesquisas para dizer isso, elas sabem que o que elas buscam na religião, elas encontram aqui na casa delas mesmas. Então, elas não precisam de uma religião para viver tudo o que elas vivem enquanto fé. E daí o estudo daquele teórico que você disse que você quer aprofundar, né? Desse movimento de Deus fora e Deus dentro.
Exato. Só que, Muito gente, isso é interessante. novíssimo, né? Isso é muito novo. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, né? Toda a minha pesquisa bibliográfica, dessa parte eu não tenho nenhum autor brasileiro. Nenhum. Nenhum. Não existe nenhum autor no Brasil que fala a partir desta referência. Só que a gente vive essa referência, né? Nós vivemos isso. Então, os autores são todos europeus, estão aí dizendo, né? Dizendo que o ser humano vai caminhar para esse lado. E nós já estamos nesse lado, né? Eu acho que a irmã Gé quer falar. Irmã de Gé? Quer falar, irmã de Gé, alguma Alô, coisa? boa noite. Oi? Você está me ouvindo? Sim, estamos Está me ouvindo, irmã de Gé. ouvindo? Sim, estamos Sim? ouvindo. Ô, Sim, pode falar, em estamos primeiro ouvindo. lugar, uma alegria imensa no meu coração. Uma alegria muito grande estar participando, estar ouvindo tudo. Quer dizer, eu não estou ouvindo, eu estou vivenciando uma dimensão extremamente espiritual através da sua fala iluminadora. Parabéns por esse doutorado, que é mais do que um doutorado, para mim. E o que você fez, Nélida, é mais do que um doutorado, porque vai rasgar horizontes de iluminação no nível, na dimensão da fé, na dimensão daquilo da vida. Né? Acreditar na vida, acreditar em alguém que me transforma, que me mantém de pé, que me faz acreditar nas outras pessoas. Então, é mais do que um doutorado. É muito amplo o que eu estou entendendo do que você venceu. Parabéns, eu agradeço, gratidão por você ter feito, porque isso atinge a todos nós, né? Atinge a cada Obrigada, um de irmã. nós. E quero só destacar também uma daquelas categorias que você apresentou, de pertencer, não, crer sem pertencer. Crer sem pertencer. Isso é muito amplo, abre um horizonte infinito a respeito da vida, que não vai quebrando as pequenas questões de busca de resposta para o sentido da vida. Isso, para mim, com essa categoria, fica de lado. Eu não preciso, quer dizer, não é que eu não precise, mas não é relevante eu estar buscando resposta para o sentido da vida. Não, porque eu pertenço, eu creio, sem pertencer. Quer dizer, a amplitude que me dá a grande resposta é a amplitude dessa afirmação, dessa existência, porque é uma existência. Eu não creio, mas eu creio, eu não preciso pertencer. E nos dá possibilidades, nos abre possibilidade de vida nova, como você começou falando, não é? Achei lindo. Quer dizer, a gente está no momento não de sair melhor, mas nós estamos num momento de vida nova, de um renascer, um renascimento. Né? Então, é um renascimento que a Unipaz sempre vem fazendo, já faz. A Unipaz faz isso. Como você usou muito essa palavra, eu vou também pedir vocês para falar, a Unipaz faz isso de maneira sutil, o renascer na vida das pessoas, que não porque elas estejam participando do academismo da Unipaz, mas porque extrapola todos os limites da estrutura Unipaz. Uhum. Eu já falei desse testemunho uma vez, porque eu creio nisso. Tá? Muito obrigada, eu teria muito o que falar, meu coração está transbordando. Obrigada, eu não também. estou ouvindo nem participando, não. Estou vivenciando uma experiência contemplativa, uma experiência com o sagrado, nesse momento, a partir da sua fala, minha linda sagrada. Obrigada, irmã de Gratidão, Gé. gratidão, Gratidão. 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 Bom, chegamos ao fim, né? Já são 9 Deixa eu horas. só perguntar desse livro, se ela conhece, se ela tem referência, O Retorno do Sagrado, da Raíssa Sim. Cavalcante. Sim, Eu sim. amo, é uma boa Sim. leitura. Existe um retorno do sagrado ocorrendo nesse momento, é isso mesmo. Ele é maravilhoso, eu conheço. Sim.
Raíssa Cavalcante, está todo escritinho, isso onde eu vou eu leio. Que bom. Obrigada, gente, pela escuta, pela partilha, tá bom? Obrigada, Sônia. Você vai... Espera aí que nós temos uma coisa importante para fazer. Todo mundo tem que abrir as suas câmeras e eu peço a gentileza de abrirem, porque nós temos um momento muito especial hoje, muito, muito especial, e eu estava esperando vocês chegarem, né? Então, por favor, abram suas câmeras. Queremos ver todo mundo ali. Caroline, Elaine, Gilberto, quem mais? Que está de câmera fechada, porque eu quero ver vocês batendo palmas para a nossa querida Leda, que amanhã faz 70 anos. Olha lá, gente, palmas para a Leda. Viva Leda! Podemos cantar um parabéns coletivo aqui para minha mãe, né? Podemos, então, todo mundo abre o microfone. Abre os microfones. Que presente! Então, parabéns aqui, 70 anos. Irmã de Gé! Nossa, 70 anos, Ledinha! 70 Isso! anos. Muito bem! Virão outros! É uma mocinha de 70 anos, né? 70 anos, amanhã. Exatamente. Com muita honra, com muita alegria. Para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Viva Leda! Viva a vida! Viva a vida! Amo fazer aniversário. Saúde, paz. Obrigada. Amo fazer aniversário, amo contar quantos anos que eu tenho, amo fazer a festa. Vamos celebrar hoje, amanhã, depois, domingo, sem fim. É a vida, né? A gente celebra a vida conjuntamente, isso me traz muita alegria. E hoje ver a irmã de Gé foi um dos meus maiores presentes, irmãzinha. A senhora sabe que eu amo a senhora. Muito orgulho também por ver a Hélida, né, nessa caminhada, acompanhei aí a dedicação, também a dificuldade, né? E ver hoje a Hélida tão seguramente compartilhando tudo que ela aprendeu e que trilhará nesse caminho, levando para outras pessoas também. Obrigada pelo presente do parabéns. Recebo com muito carinho, tá bom? Obrigada, Sônia. Imagina. Sou muito feliz de ser sua filha, porque mãe. nós teríamos que estar cantando parabéns aí esse final de semana, né? Verdade, a gente vai cantar com a festa aqui. Eu sou muito feliz de ser sua filha, né? De ser filha da minha mãe, literalmente. Então, agradeço a Deus pela vida de 70 anos dela. E é uma alegria compartilhar também o trabalho da Unipaz com a minha mãe, né? Juntas a gente compõe ali a direção da Unipaz Goiás e é uma honra para mim. Estou feliz de ver vocês aqui, Thaís, Gilberto, Gilbertinho, era para você estar aqui. Feliz de ver vocês todos aqui, tá bom? Obrigada, Sônia. Gente, chegou o momento dos beijos, vamos jogar beijos, né? Vamos lá? Beijo para todo mundo, mas é uma delícia. Saudades até quinta-feira que vem, com muito carinho, com muito amor. Espero por todos vocês. E olha, espero ali desde o norte até o sul, do leste ao oeste, tá? Agradeço a todos vocês. Olha lá, Ledinha, parabéns. Obrigada. Joga beijo. Gostoso. Joga beijo. Tchau. Beijo. Obrigada. Boa noite. Bom descanso também. Boa noite, gente. Bom descanso. Até quinta. Parabéns e gratidão a todos os professores também. Amém. 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 Para todo mundo. Todos. Ai, que delícia. Tchau, beijos. Vai apagando, né? Vai apagando. Diode, tchau, querida. Até quinta, amor.